Som de Nobel com este fantástico One More Time. Abertura diária ainda também com os Two Colors em Loveful. Ficamos com 11 minutos depois do sinal das 10 da manhã. Manhã cinzenta no litoral norte do país. A previsão dos técnicos da meteorologia não é muito animadora no que diz respeito então à presença de sol. Bem mais, pelo contrário, temos muitas nuvens previstas para o dia de hoje e a possibilidade inclusive é de chuva fraca no Minho e Douro Litoral. Atenção também à possibilidade de queda de granizo e até mesmo de alguma trovoada, a acreditar naquilo que é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Quanto às máximas previstas para hoje, 13 graus no litoral norte do país. Nesta altura, 12 no Porto, 12 em Braga, máximas para hoje, dizia eu, 15 graus. É o que prometem os técnicos da meteorologia. 12 minutos depois do sinal das 10 da manhã, está na altura de conferirmos o nosso momento semanal, as finanças num minuto. Finanças num minuto. Finanças no minuto, uma oferta Census, uma empresa Neivagest Group. Trazemos à conversa hoje, mais uma vez, o Miguel Domingues. Olá, Miguel, muito bom dia. Olá, Rui, muito bom dia. Preparado para nos trazer mais novidades acerca de incentivos? Hoje, em particular, falamos do programa Ativar. Pergunta que se coloca, em primeiro lugar, é: do que é que se trata? O que é este programa Ativar? O programa Ativar é um programa de incentivos à contratação de pessoas. Basicamente é um programa que está ligado aos empregadores, sejam eles pessoas singulares, empresários individuais, sejam empresas, e que queiram contratar novas pessoas agora, e portanto é um incentivo que eu diria que é bastante interessante para esses empregadores. Que tipo de condições existem, digamos assim, para... Enfim, que tipo de condições tem de cumprir o trabalhador, neste caso, a contratar? Claro, aqui há dois tipos de condições. Nós iremos falar as condições do empregador, aqui estamos a falar as condições do empregador, ou seja, quando do trabalhador, quando o empregador quer contratar, tem que verificar que o trabalhador tem que cumprir determinadas condições para ter acesso a este apoio. As condições genéricas é que tem que ter inscrito há pelo menos 6 meses no centro de emprego. Isto nesta fase, na primeira fase de candidatura, que termina a 30 de junho, foi reduzido para 3 meses. Tem que ter, caso ele seja inferior, caso ele seja um jovem trabalhador com menos de 29 anos ou um trabalhador com mais de 45 anos, este prazo de 6 meses reduz-se para 2. Ou, independentemente da data de inscrição, a pessoa, o trabalhador, esteja no desemprego, esteja a beneficiar subsídio de desemprego, esteja a beneficiar rendimento social de inserção, seja pessoa com dependência, etc. Existe aqui uma série de situações que eu podia ler, mas eu acho que é demasiado extenso, porque, por exemplo, um refugiado tem direito, uma pessoa vítima de violência doméstica tem direito. Portanto, existem aqui muitas especificidades, mas já são casos mais raros. Eu diria que a generalidade tem a ver, e há aqui uma curiosidade que eu gostava de chamar a atenção, que é o facto de, se a pessoa integra uma família monoparental, se for, por exemplo, uma mãe com um único filho a viver sozinho, também tem direito, não precisa de estar os 6 meses, ou os 3 meses, ou os 2 meses, independentemente da situação dela, não precisa de estar esse tempo para poder ser contratada e ser alvo do apoio do Ativar. E que tipo de apoio então é que temos relativamente ao empregador? Que tipo de apoio é que o empregador pode receber, Miguel? Nós temos 2 tipos de apoio consoante o contrato que é efetuado. O empregador pode ter a hipótese de fazer o contrato sem termo, que é o vulgarmente é o chamado, que é quando se contrata para o quadro da empresa, ou os contratos a termo. E portanto há apoios para o contrato sem termo que a base são 12 vezes o IAS, que é chamada o indexante de apoios sociais, e 4 vezes no caso do contrato a termo. Ok? Eu posso contratar uma pessoa sem termo, tenho direito a 12 vezes como base. Tenho contrato uma pessoa a termo, tenho direito a 4 vezes. Isto em termos de dinheiro representa, as 12 vezes representará um apoio por cada posto de trabalho de 5.265 euros base, porque depois há majorações, já vamos falar sobre isso, e os contratos a termo são 4 indicadores que representam 1.755 euros de base. No entanto, existem aqui majorações. O apoio financeiro, por exemplo, no caso de serem pessoas beneficiárias do rendimento social de inserção, ou pessoas com deficiência, ou aquele caso que eu falei da família monoparental, tem uma majoração de 10%.
Ok? E existe aqui uma outra circunstância, exatamente como se contratar trabalhadores com mais de 45 anos ou com menos de 29, também tem uma majoração de 10%. Isso significa que, em vez, por exemplo, as 12 meses, em vez dos 5.265, passaria a ser 5.792. Mas existe aqui majorações um bocadinho mais elevadas. Por exemplo, se ele for localizado num território do interior, e nós aqui temos Vila Nova Cerveira, o Conselho de Vila Nova Cerveira, não são todas, mas, por exemplo, em Viana temos a freguesia da Montaria. Por curiosidade, estamos aqui. Arcos de Valdevez, Ponte Lima, temos uma série de freguesias. Vila Nova Cerveira tem o concelho todo, já tem uma majoração de 25%. Ora, essa majoração de 25% passa o apoio a passar para 6.585 euros. Portanto, eu creio que já é. Estamos a falar de alguns apoios com alguma relevância neste aspecto. Depois já há que atender uma outra situação que tem a ver com a conversão, ou seja, nós podemos fazer uma contratação a termo, seja um contrato de 3 meses ou 6 meses com o trabalhador, e vamos receber aquele apoio mais pequeno dos 1.755, e depois, se ao fim desse tempo convertermos para um contrato sem termo, ou seja, passarmos o trabalhador para o quadro, temos um prémio de conversão, que é sempre mais baixo a soma do que se contratasse logo sem termo ao início, mas eu diria que pode ir até aos 2.000 euros do apoio de conversão. Muito bem. São ótimas notícias no que diz respeito a este tema e passando para a próxima pergunta, este apoio pode ser acumulável com outros apoios? Ele pode ser acumulável com qualquer outros apoios. Agora, não pode ser acumulável, por exemplo, há aquele apoio que nós temos a isenção parcial ou total do pagamento das contribuições à Segurança Social. Com esse apoio não é acumulável. No entanto, por exemplo, o apoio é acumulável com a medida Emprego Mais, que é uma modalidade para apoiar o interior sustentável. Portanto, há aqui situações que têm acumulação com outros apoios, há situações em que não tem. Agora, basicamente, aquele que é mais conhecido, que é o apoio da Segurança Social através da isenção de pagamento, não. Mas eu também diria que na contratação de um trabalhador poder receber 5 ou 6 mil euros, eu creio que já é uma ajuda. Se repararmos com um salário médio de contratação, nem que seja, por exemplo, de 900 ou de 1.000 euros, estamos a falar uma contribuição de cerca de 30% ou 40% do montante do custo anual desse trabalhador. O que eu acho que é um incentivo para se poder contratar e creio que é. Agora, nesta questão da reforma, eu acho que toda a gente está focada numa situação negativa, e eu estaria aqui que aqueles que tenham uma perspectiva positiva da retoma, acho que é uma boa oportunidade neste momento de fazer esta candidatura. Que tipo de obrigações tem o empregador para conseguir obter este apoio? Eu diria que tem aquelas obrigações normais, como por exemplo não ter dívidas à Segurança Social, não ter dívidas às finanças. Esse é aquilo que é tradicional e a prática, e tem toda a lógica de nós termos esse apoio, essa condição. Além disso, evidentemente que o contrato a celebrar tem que respeitar as convenções coletivas de trabalho, ou seja, o salário mínimo que está definido para a categoria nas convenções coletivas de trabalho. E tem aqui mais duas situações que eu creio que é importante. A formação profissional, que ele tem que cumprir a obrigação de dar a formação profissional, que é uma coisa que as empresas hoje em dia, apesar de ser obrigatória, têm alguma dificuldade em cumprir. E tem que fazer uma criação líquida de postos de trabalho, ou seja, não pode mandar uma pessoa embora e contratar uma com este apoio. Se tinha 5 trabalhadores, tem que passar a ter 6. Se tinha 2, tem que passar a ter 3. Não pode ter 2, despedir um, ou um que acabou o contrato, não é só despedir, pode a pessoa ir embora e contratar este. Não, tem que haver uma criação líquida de postos de trabalho. E lá isto também tem a sua lógica, porque no fundo isto é um incentivo a aumentar o emprego e não um incentivo a substituir o emprego. Que condições, ou quais são as condições, neste caso, que tem de cumprir o empregador? Já falamos aqui basicamente numa, não é? Sim. Sim, esta questão de nós ainda temos aquelas coisas mais básicas, a contabilidade organizada, estar regularmente constituída, ou seja, ter as licenças todas em dia. Basicamente é ter uma atividade que está regulada, e eu poderia dizer aqui todas as questões, mas é uma atividade que está regulada com todas as licenças e as características que uma atividade deve ter. Evidentemente, se tivermos aqui pessoas que estão em cumprimento em algumas situações, como por exemplo se tiver salários em atraso, ou se forem processos de crime de alguma situação, estão inibidos disso. Mas eu creio que a esmagadora maioria das nossas empresas cumpre todos estes requisitos para se poder candidatar. E que prazos é que o empregador
tem, digamos assim, para se poder candidatar? Isto, ao contrário de outras candidaturas ou de outro tipo, eu aqui creio que vejo o maior problema, é que isto não é contínuo e devia ser contínuo durante o período. Ou seja, o que acontece é que as candidaturas agora terminam a 30 de junho e depois já abre um novo processo a 15 de agosto. Portanto, vai haver aqui um interregno entre o dia 1 de julho e o dia 14 de agosto em que as pessoas não se podem candidatar. Portanto, nós temos agora até 30 de junho e eu aconselho a todos aqueles que poderão estar a pensar nisso a meter a candidatura até 30 de junho, porque é mais favorável neste momento. E depois do 15 de agosto ao 30 de dezembro vai haver uma nova fase da candidatura. E pronto, aí já deixa de ser, por exemplo, aqueles que estão inscritos no centro de emprego que tinham que estar 6 meses, que agora até 30 de junho podia ser só 3 meses, tem que estar os 6 meses. Por isso é que é mais favorável que a candidatura entre neste momento. Uma última pergunta antes de fazermos aqui um resumo de tudo isto. É importante, para se poder candidatar a este tipo de apoios, ter de facto um gabinete especializado nesta matéria que ajude os empregadores, neste caso, a acederem a este apoio. Claro, eu considero sempre que a contratação de um especialista na área é sempre muito importante, até porque uma razão, isto tem a legislação tem muitas linhas, tem muitas condições, tem uma série de situações, e quando se faz a candidatura, o bastar falhar uma condição, ou não se lembrou desta questão, ou se calhar até tem uma questão em que pode ser contornada ou pode ser aconselhada a fazer outra coisa, obviamente que um especialista tem essa capacidade, apesar de toda a informação poder estar na internet, mas não é a mesma coisa. Muito bem, resumindo então um bocadinho tudo isto, Miguel, incentivos do programa Ativar, em 2 linhas, o que é que poderíamos dizer diretamente para quem nos está a ouvir, para os empregadores, também para os empregados terem uma ideia daquilo que está em causa. Resumir este programa Ativar, que vai ter uma nova fase em breve, é dizer o quê? É dizer-lhe que é uma excelente oportunidade para se poder contratar, que podem ir buscar trabalhadores que estejam no subsídio de desemprego neste momento, não precisam de estar a esperar. Existe um grande leque de trabalhadores que podem ser constituídos e que os empregadores podem ir buscar, eu diria que até com as majorações todas, podem ir buscar até 9.741 euros por trabalhador. Diria que se calhar o valor médio será a rondar os 6.000 euros por trabalhador, e é uma excelente oportunidade que as pessoas podem ter para fazer esta candidatura. Eu creio que isto pode compensar mais que a isenção da Segurança Social, até porque é imediato, é pago logo com a contratação, é pago logo uma boa parte do valor, e não há assim condições extraordinárias, não há muita dificuldade de ter acesso a isto, e portanto eu acho que é uma oportunidade e que as pessoas devem aproveitar, para, se estão a pensar contratar, devem aproveitar isto. É um dos incentivos então, que neste momento existem. Existem outros também. Existem outros que oportunamente iremos. Exatamente, que nós oportunamente iremos tentar trazer para aqui. Miguel Domingues, obrigado, CEO da Essensos, uma empresa Neva Geste Grupo, com o nosso Finanças no Minuto. Voltamos para a semana com mais temas de interesse, naturalmente. Fica aqui também a dica para, se não ouviram tudo, poder ouvir, voltar a ouvir ou rever através do podcast em radioaltominho.sapo.pt. Miguel, obrigado e até para a semana. Obrigado, Rui, até para a semana. Finanças no Minuto. Finanças no Minuto é uma oferta Census, uma empresa Neva Geste Grupo, disponível a partir de alguns minutos também em podcast em radioaltominho.sapo.pt e também através das redes sociais. O Miguel regressa para a semana, nesta hora, para nos trazer mais dicas do mundo financeiro. Alto Minho FM. 10 horas e 25 minutos. Já daqui a pouco trazemos a Antena Mais Música, com 40 minutos sem parar na frente com Andra Day. Em 2016, éramos apenas uma promessa.